Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje vai falar sobre polaridade das ligações. Roda a vinheta. Já o cara aqui, ó, já sai loucão. Polaridade das ligações. Polaridade das moléculas. Por que uma molécula é polar e outra é apolar? Não sei. Que possibilidade é esta? Por que a água não se mistura com óleo? Também não sei. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre essas coisas. Vamos entender por que a tal da água não se mistura ao óleo. Para a gente falar de polaridade, nós devemos lembrar de um conceito importante lá da tabela periódica, eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade periódica que cresce para a direita e para cima na tabela periódica. Te lembra? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Por que a eletronegatividade é tão importante e fundamental para a polaridade das moléculas? Tu te lembra por quê? Claro que tu te lembra. A eletronegatividade é a propriedade periódica que fala em atração de elétrons através de uma ligação covalente. O elemento mais eletronegativo é aquele que atrai mais elétrons através da ligação. Por exemplo, vamos verificar a molécula de HCl, o cloreto de hidrogênio. Verificando o cloreto de hidrogênio, nós temos o cloro como elemento mais eletronegativo. Os elétrons são atraídos para próximo do cloro. O cloro fica com um excesso de elétrons, logo ele vai ter uma carga negativa. O hidrogênio, que tem uma falta de elétrons, vai ter uma carga positiva. Essa molécula é polar. Vamos ver agora como é que fica a polaridade em uma molécula de F2, de gás flúor. Olhem só, cada flúor tem a mesma eletronegatividade, ou seja, nenhum deles tem mais força do que o outro. Logo, esta molécula é apolar, pois cada flúor tem a mesma eletronegatividade. Com esses dois exemplos, nós podemos elencar duas regras fundamentais para sabermos se a molécula é polar ou apolar. Se possuirmos na molécula átomos diferentes conectados, a tendência é que a molécula seja polar, pois nós teremos eletronegatividades diferentes. Se possuirmos uma molécula conectada através de átomos iguais, a tendência é que teremos uma molécula apolar, pois cada átomo vai ter a mesma eletronegatividade. Já sabemos, então, como diferenciar uma molécula polar e apolar quando temos dois átomos conectados através de ligação covalente. Mas, e se tivermos mais átomos, como saber se é polar ou apolar? Quando a molécula tem mais de uma ligação, nós vamos ter que falar sobre vetores. Um vetor vai ter sentido e direção, ou seja, o vetor vai direcionar para onde a eletronegatividade está puxando os elétrons de cada ligação. Como exemplo do uso de vetores, vamos ver a molécula de água. Observem, a molécula de água tem um átomo de oxigênio ligado a dois hidrogênios, uma ligação para a direita, uma ligação para a esquerda. Nessa ligação da direita, o oxigênio, sendo mais eletronegativo, puxa os elétrons para o centro. Este vetor vem em direção ao centro. Olhem para a esquerda, acontece a mesma coisa. O oxigênio puxa os elétrons para o centro também. Logo, o vetor resultante destes dois vetores do oxigênio vai partir pelo meio da molécula, tendendo ao oxigênio. Logo, em torno do oxigênio existe o excesso de elétrons. Em torno dos hidrogênios existe falta de elétron. Logo, oxigênio parcialmente negativo, os hidrogênios parcialmente positivos. Molécula polar. Este mesmo conceito de vetores pode ser verificado na molécula de CO2, de gás carbônico. Nessa molécula, o carbono é o átomo central com dois oxigênios, um à direita e um à esquerda, ligados através de ligações duplas. O que acontece? Os oxigênios são mais eletronegativos. Então,
Cada oxigênio puxa os elétrons da ligação com uma força igual. Então nós temos dois vetores com a mesma direção, mas sentidos opostos. Eles se anulam. Se anulam, nós temos uma carga final zero. A molécula é apolar. Vamos frisar estes dois momentos aprendidos agora em relação a vetores. Vamos puxar a molécula de água, vamos puxar a molécula de CO2. O momento final dos vetores demonstra que a molécula de água tem um vetor resultante. A gente chama de momento dipolar diferente de zero. Ela é uma molécula polar e todas as moléculas polares serão assim. Verifiquem no CO2 que nós temos um momento dipolar igual a zero. Toda molécula que tiver um momento dipolar igual a zero será uma molécula apolar. Vamos ver uns exemplos agora para verificar se aprendemos os conceitos. Olhem só essa molécula. Essa molécula é amônia, o NH3. Percebam que o nitrogênio é mais eletronegativo, a gente já sabe por quê. Temos aqui três vetores que puxam os elétrons para o nitrogênio. Assim, o momento dipolar resultante, o dipolo final, vai ficar em direção ao nitrogênio. Logo, esta molécula vai ser polar. Mais uma molécula, agora o tetracloreto de carbono. Nesta molécula, o carbono está ligado através de 4 ligações simples a 4 átomos de cloro. Sabemos que o cloro é bem eletronegativo, então cada cloro puxa os elétrons da ligação com a mesma força, a mesma intensidade. Cada vetor acaba sendo anulado. O momento de dipolo dessa molécula é igual a zero. Esta molécula é uma molécula apolar. Tu te lembra da pergunta que foi feita no início dessa aula? Por que a água não se mistura ao óleo? Agora a gente já tem condições de responder. Fácil de responder, né? A molécula de água é polar. A molécula de óleo é apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então, a água vai se dissolver só em uma outra molécula polar, assim como o óleo, que é apolar, vai se dissolver só em outra molécula apolar. Como eles têm polaridades diferentes, um não se mistura ao outro. Os conceitos de polaridade verificados na aula de hoje são importantíssimos para a matéria de química. Reveja esse vídeo, faça os exercícios, porque quanto mais preparado tu estiver, mais feliz tu vai deixar todos aqueles que te amam, assim como este professor. Foca no teu objetivo, porque o teu, o meu, o nosso objetivo é o topo do Enem. E aí, legal essa aula, né? Se tu curtiu, te inscreve no canal, cara, dá vários likes aqui, faça comentários, porque os teus comentários ajudam outros alunos e ajudam a este professor deixar a matéria mais interessante para vocês. Foca no objetivo. É nóis. Valeu.